Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia Félix, sejam todos bem-vindos ao canal Estúdio de Crochê. Na aula de hoje eu trago para vocês esses anjinhos. Eles ficaram com aproximadamente 17 centímetros de altura, tá bom? Eu vou confeccionar com vocês aqui nessa aula o menininho, porém eu trago dicas para vocês fazerem também a menininha, tá? O que muda de um para o outro é o coquinho da menininha e eu explico na videoaula como é que eu fiz esse coquezinho, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem da aula. Se não for inscrito ainda, já se inscreve aqui no canal. Se gostarem desse vídeo, deixa um like aqui no vídeo. E me sigam também nas minhas redes sociais. O meu arroba é Estúdio de Crochê. Bom, pessoal, os materiais que nós iremos utilizar são... Eu vou trabalhar aqui com fio amigurumi, a cor branca, número 8001. Vou utilizar aqui para a pele o porcelana 7564. Vou utilizar aqui para os detalhes da roupinha e da asa esse azul na cor 2194. Para o cabelo eu vou usar aqui esse marrom na cor 7220. E só pro bordadinho dos olhos, vamos precisar de um pedacinho pequenininho de um fio um pouco mais fino preto, tá? Eu estou utilizando aqui o Annie. Vou trabalhar com agulha número 3. Uma agulha de tapeçaria para os arremates e costura. Vou utilizar um marcador de pontos. Uma tesoura. Eu vou utilizar aqui, pessoal, um pedacinho de um plástico para nossa base, para o anjinho ficar em pezinho, com mais firmeza, tá bom? Esse daqui que eu recortei é uma tampa de uma margarina. Vocês podem usar um pedaço de plástico ou papelão. E vamos utilizar também o enchimento. Então, vamos para a aula. Bom, pessoal, vamos começar aqui com o anel mágico. Dentro desse anel, a gente vai fazer um total de 6 pontos baixos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho o meu anelzinho, bem fechadinho. Essa já foi a nossa primeira carreira, tá bom? Na segunda carreira, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos para cada ponto da base, tá? Então, eu venho aqui no primeiro, faço 2, 1 e 2, venho no segundo, faço mais 2 e assim por diante. Vamos trabalhar 2 pontos baixos em cada ponto da base. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ficar com 12 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, fiz meus 12 pontos baixos e eu já coloquei o meu marcador. Eu gosto de colocar o marcador no último ponto, tá? Nessa próxima carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e no próximo um aumento, que são 2 pontos juntos, tá? A gente vai fazer assim por toda a carreira. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ficar com um total de 18 pontos baixos. Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho! Agora, nessa próxima carreira, a gente vai continuar aumentando. Então, a gente vai fazer 2 pontos baixos, um para cada ponto de base. E no próximo, a gente trabalha um aumento. 2 pontos baixos juntos. Tá certo? A gente vai trabalhar assim por toda a carreira. E no fim dessa carreirinha aqui, a gente vai ficar com 24 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Nessa próxima carreira, a gente vai trabalhar 3 pontos baixos, um para cada ponto de base. E no próximo, a gente vai fazer um aumento, que são os 2 pontos baixos juntos. 1 e 2. A gente vai trabalhar assim por toda a carreira e no fim dessa carreirinha aqui, a gente vai ficar com 30 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Nessa próxima carreira, a gente vai trabalhar 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E no próximo, um aumento, que são os 2 pontos baixos juntos.
Tá certo? A gente vai trabalhar assim por toda a carreira. No fim dessa carreira, a gente vai ficar com 36 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Bom, pessoal, já iniciei aqui a minha próxima carreira. A gente vai trabalhar aqui 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E no próximo, um aumento, que são os 2 pontos baixos juntos, tá bom? A gente vai trabalhar assim por toda a carreira. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ficar com um total de 42 pontos baixos. Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, a gente já terminou as nossas carreiras de aumentos, tá? Então, essa próxima carreira, a gente vai fazer um total de 42 pontos baixos, ponto sobre ponto. Porém, a gente tem 2 laçadinhas aqui, certo? A gente vai pegar apenas a laçadinha de dentro, ó. Apenas a laçadinha de dentro. A gente tá trabalhando aqui em ponto blô. E essa alcinha aqui de fora, ela fica sobrando, ó, pra gente trabalhar depois a barrinha aqui do anjinho, tá bom? Então, a gente vai fazer assim um total de 42 pontos baixos e eu já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui a minha carreira. E agora, pessoal, a gente vai trabalhar apenas ponto sobre ponto, agora pegando as 2 laçadinhas, tá? Então, a gente vai fazer aqui 3 carreirinhas, toda em ponto baixo, 3 carreirinhas com 42 pontos baixos cada, tá certo? Vou fazer minhas 3 carreirinhas e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui as minhas carreiras toda em ponto baixo e já dei início aqui na minha próxima carreira. Eu trabalhei aqui um total de 12 pontos baixos, então nessa carreira a gente vai trabalhar 12 pontos baixos e uma diminuição. A gente vai fazer isso por 3 vezes, 12 pontos baixos e uma diminuição, até chegar aqui no fim do nosso trabalho, tá? No fim dessa carreirinha aqui, a gente vai ficar com um total de 39 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Agora, nessa próxima carreira, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, tá? Então, a gente vai fazer aqui um total de 39 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei minha carreira anterior e já dei início aqui na minha próxima carreira. Trabalhei aqui um total de 11 pontos baixos, então essa carreira a gente vai fazer uma repetição de 3 vezes de 11 pontos baixos e uma diminuição. Certo, pessoal? A gente vai trabalhar assim por toda a carreira e no fim dessa carreira aqui a gente vai ficar com 36 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho. Agora nessa próxima carreira a gente vai fazer ela toda em ponto baixo, tá? Então vamos trabalhar aqui um total de 36 pontos baixos e eu já volto com vocês. Bom, pessoal, agora a gente vai dar uma paradinha aqui para colocar a nossa base, porque a gente tá fechando, depois vai ficar ruim de colocar a base aqui no nosso anjinho, tá? Eu vou pegar aqui o meu plástico, ó, eu fiz aqui 2 furinhos nele com a tesoura mesmo, depois eu passei a agulha para deixar um pouquinho maior, tá? Vocês podem fazer assim, ou colocar aqui um pinguinho de cola e centralizar a nossa base, ou apenas colocar a base sem costurar e nem colar, tá? Fica a critério de vocês. Eu peguei aqui um pedaço de fio Anne, porque eu estou trabalhando aqui com amigurumi, ou pode ser o próprio amigurumi, não tem problema, desde que seja da mesma cor, tá? Vou colocar aqui a minha base, centralizar a minha base. Agora, de dentro para fora, ó, eu coloco aqui a minha agulha, saio lá embaixo, deixo um pedaço aqui desse fio pra gente amarrar, tá bom? Ó, e volto aqui, ó. Eu tenho que sair com a minha agulha aqui, ó, no outro buraquinho. Então, vendo? Bem simples, ó. Prontinho, agora é só a gente amarrar aqui esses 2 fiozinhos. Eu faço isso, pessoal, só para garantir que vai ficar retinho, tá? Mas não tem necessidade. Ó. Ou vocês podem dar um pinguinho de cola no fundinho dessa base, ou apenas deixar a base ali mesmo, não tem problema algum, tá bom? Prontinho.
Nossa base já está aqui. Nosso trabalho já está retinho, ó. Certo? Agora, continuando aqui no nosso trabalho, essa próxima carreira, pessoal, a gente vai trabalhar aqui uma repetição de 10 pontos baixos, eu já fiz aqui os meus 10, e uma diminuição. A gente vai repetir isso por 3 vezes, tá bom? 10 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso até o fim desse trabalho. Aqui no finalzinho da nossa carreira, a gente vai ficar com 33 pontos baixos, tá? Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, agora essa carreira a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, tá? Então, a gente vai fazer aqui um total de 33 pontos baixos, tá bom, pessoal? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, já dei início aqui na minha próxima carreira. Então, essa carreira a gente vai fazer uma repetição de 9 pontos baixos e uma diminuição. Tá certo? A gente vai trabalhar assim por toda a carreira e no fim dessa carreira aqui a gente vai ficar com 30 pontos baixos, tá? Vou finalizar essa carreirinha e já volto com vocês. Prontinho, agora essa carreira a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, tá? Então, a gente vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos trabalhar assim por toda a carreira e no fim dessa carreira aqui, a gente vai ficar com um total de 30 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Bom, pessoal, já dei início aqui na minha próxima carreira. Nessa carreira aqui, a gente vai trabalhar uma repetição de 8 pontos baixos. Eu já fiz os meus. E uma diminuição. Certo? A gente vai trabalhar assim por toda a carreira e no fim dessa carreirinha aqui, a gente vai ficar com 27 pontos baixos, tá? Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho! Agora, nessa próxima carreira, a gente vai fazer ponto sobre ponto, tá? Ponto baixo sobre ponto baixo. A gente vai trabalhar assim por toda a carreira e no fim dessa carreira aqui, a gente vai ficar com um total de 27 pontos baixos, tá? Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, já dei início aqui na próxima carreira e essa próxima carreira, a gente vai trabalhar 7 pontos baixos e uma diminuição. A gente vai trabalhar assim por toda a carreira e no fim dessa carreira aqui, a gente vai ficar com um total de 24 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Bom, pessoal, nessa próxima carreira aqui, a gente vai fazer ponto sobre ponto, ponto baixo, ponto sobre ponto baixo. A gente vai trabalhar assim por toda a carreira e no fim dessa carreira aqui a gente vai ficar com 24 pontos baixos, tá? Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Bom, pessoal, já dei início aqui na minha próxima carreira. Nessa próxima carreira a gente vai trabalhar 6 pontos baixos e uma diminuição. A gente vai fazer essa repetição por 3 vezes, tá? E no fim aqui dessa carreirinha, a gente vai ficar com 21 pontos baixos, tá bom? Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho. Agora essa carreira a gente vai fazer toda em ponto baixo, tá? Ponto baixo sobre ponto baixo. A gente vai fazer essa carreirinha aqui toda em ponto baixo e no fim dela, a gente vai ficar com um total de 21 pontos baixos, tá? Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, já dei início aqui na minha próxima carreira. Fiz um total aqui de 5 pontos baixos, tá? Então, nessa próxima carreira, a gente vai trabalhar 5 pontos baixos e uma diminuição. A gente vai repetir isso por 3 vezes até o fim dessa carreira. E quando a gente chegar aqui no finalzinho, a gente vai ficar com um total de 18 pontos baixos, tá bom? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, já estamos quase finalizando o nosso corpinho, tá? Agora, essa próxima carreira é ponto sobre ponto, tá? Então, a gente vai fazer uma carreira toda em ponto baixo, ponto sobre ponto. E no fim dessa carreira aqui, a gente vai ficar com um total de 18 pontos baixos, tá, pessoal? Terminando essa carreira aqui, eu já vou começar a colocar o enchimento, porque estão vendo que tá ficando bem fechadinho já, né? Então, assim que eu terminar essa carreira, eu vou colocar um pouco de enchimento e já volto com vocês.
Prontinho, finalizei minha carreira anterior, já coloquei um pouco de enchimento. Agora, pessoal, toda vez que eu finalizar uma carreira, eu vou colocar um pouquinho de enchimento, tá? Eu não coloco tudo agora até em cima para não atrapalhar e a gente acabar puxando o enchimento. Eu já comecei aqui a nossa próxima carreira, eu fiz aqui um total de 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, essa carreira a gente vai trabalhar assim por 3 vezes, 4 pontos baixos e uma diminuição. E no fim dessa carreira aqui, a gente vai ficar com um total de 15 pontos baixos, tá? Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Agora, nessa próxima carreira, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto da base, tá bom? A gente vai trabalhar assim por toda a carreira e no fim dessa carreira a gente vai continuar com os 15 pontos baixos, tá? Lembrando de finalizar a carreira e colocar enchimento. Eu vou finalizar a minha aqui e já volto com vocês. Prontinho, já dei início aqui na minha próxima carreira. Então, essa próxima carreira a gente vai trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição. A gente vai fazer essa repetição por 3 vezes até chegar no fim dessa carreira. E quando a gente chegar aqui no finalzinho, a gente vai ter um total de 12 pontos baixos, tá? Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Bom, pessoal, quase finalizando o corpinho, essa próxima carreira aqui, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, tá? Então, a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto da base. No fim dessa carreira aqui, a gente vai continuar com 12 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, eu já enchi aqui, ó, o meu corpinho por completo, tá? Eu fui enchendo e espalhando esse enchimento aqui, ó, dentro do corpinho, tá? Agora, pessoal, a gente vai trabalhar somente nas alcinhas de dentro, na laçadinha de dentro, ó. A gente vai fazer aqui uma carreira toda em ponto baixíssimo, ó. Então, venho na laçadinha de dentro, eu faço um ponto baixíssimo. Venho na laçadinha de dentro, eu faço outro ponto baixíssimo. A gente tá trabalhando aqui, ó, deixando as alcinhas de fora e trabalhando somente na alcinha de dentro. Vamos fazer aqui um total de 12 pontos baixíssimos, tá bom? Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, a gente faz esses pontos baixíssimos aqui para dar uma estrutura para o nosso pescocinho. E agora, a gente vai trabalhar aqui nessas alcinhas que sobraram, as alcinhas de fora, tá? Então, ó, eu pego aqui a minha primeira alcinha que sobrou, ó, ela tá aqui, ó. Deixa eu tentar puxar ela aqui pra vocês verem. Eu vou trabalhar nessa alcinha aqui, na alcinha que sobrou, tá? Venho aqui, o primeiro é um pouquinho mais difícil, e faço um ponto baixo. Venho na minha segunda alcinha, agora fica mais fácil, ó. Mais um ponto baixo, venho na minha terceira alcinha, mais um ponto baixo. Então, aqui a gente vai fazer 12 pontos baixos nessas alcinhas que sobraram, tá bom? Eu vou fazer aqui os meus 12 pontos baixos e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, e assim a gente finalizou o corpinho do nosso anjo. Agora, a gente corta o fio e deixa aqui esse fio reservado para daqui a pouquinho a gente continuar na cabeça, tá? Eu deixo ele assim reservado. Antes de fazer a cabeça, eu gosto de fazer aqui a barrinha, tá? A barrinha do corpinho do nosso anjinho. A gente vai trabalhar nessas alcinhas aqui, aquelas alcinhas que a gente deixou lá no início do trabalho, tá? Eu não costumo pegar aqui, ó, na primeira nem na última alcinha que a gente fez. Eu costumo pegar na direção do corpinho, porque todo arremate, todo fim de carreira fica aqui no final, na direção do corpinho, ó. Então, na mesma direção onde a gente finalizou aqui o corpinho, eu pego aqui a alcinha, ó, certo? Eu vou fazer aqui o detalhe do meu anjinho de azul. Então, eu pego o meu fio azul e trago ele aqui para essa laçadinha. Já deixo essa pontinha aqui de lado para eu ir arrematando, tá? Aqui eu faço uma correntinha, puxo, que é como se fosse aqui o nosso primeiro ponto baixo. Agora, a gente vai trabalhar um ponto baixo
em cada alcinha, já arrematando esse fiozinho, tá? Ó, venho no próximo, faço um ponto baixo. Então, aqui nessa carreira, a gente vai fazer um total de 42 pontos baixos, tá? Um ponto baixo para cada alcinha. Eu vou fazer meus 42 pontos baixos e já volto com vocês. Bom, pessoal, fiz aqui a minha carreira toda em ponto baixo. Agora, eu venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo. E eu subo aqui 2 correntinhas, que é para dar a altura de um ponto alto, tá? Laço o meu fio, venho no mesmo espaço e vou fazer aqui mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Contando com as correntinhas, a gente ficou com um total de 5 pontos altos, tá? Aí, eu pulo aqui o próximo espacinho, o próximo ponto baixo, venho no próximo e faço um ponto baixo. Laço meu fio, pulo o próximo, venho no outro e faço mais 5 pontos altos no mesmo espaço, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. Pulo o próximo espacinho, venho no outro, faço um ponto baixo. Laço meu fio, pulo o próximo, venho no outro e faço 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Pulo o próximo espaço, venho no outro e faço um ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar assim por toda a carreira. E a gente vai formar aqui, ó, essa barrinha aqui, para dar um detalhe no corpinho do nosso anjinho, tá? Eu vou fazer assim por toda essa carreira e eu já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui a barrinha, olha como fica bonitinho. Bem retinha, né? Agora, fiz aqui o meu último ponto baixo. E a gente fecha aqui com um ponto baixíssimo na segunda correntinha, tá? Fecha com um ponto baixíssimo. E aqui a gente já pode cortar esse fio. Depois eu faço um arremate aqui bonitinho. Aí vocês fazem aí o arremate de vocês. E a gente finaliza assim, ó, o corpinho e a barrinha. Agora, a gente vai dar início à cabeça. Bom, pessoal, agora a gente vai dar início na cabeça, né? Então, eu venho aqui, ó, no próximo ponto, a gente finalizou aqui, tá? Eu venho aqui no próximo, eu vou inserir a minha agulha e eu vou trazer esse fio aqui, que é o cor de pele, tá? É a cor que eu vou fazer a cabeça do meu anjinho, ó. Vou finalizar com esse fio. Eu já coloco esse branco aqui para ir arrematando e aqui eu faço um ponto baixo. E venho no próximo e já faço um aumento. Essa carreira aqui, pessoal, a gente vai trabalhar assim, fazendo um ponto baixo e um aumento, tá? Eu venho no próximo, faço um ponto baixo, venho no próximo e faço um aumento. Tá certo? E eu já vou arrematando aqui esses 2 fiozinhos, ó. A gente vai trabalhar assim por toda a carreira e no fim dessa carreira aqui, a gente vai ficar com 18 pontos baixos, tá? Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, fiz aqui os meus 18 pontos baixos. Agora, nessa próxima carreira, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos, um para cada ponto de base. E no próximo, um aumento, que são os 2 pontos baixos juntos, tá certo, pessoal? A gente vai trabalhar assim por toda a carreira e no fim dessa carreira aqui, a gente vai ficar com um total de 24 pontos baixos, tá? Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, já dei início aqui na minha próxima carreira, eu trabalhei aqui 1, 2, 3 pontos baixos. E no próximo, a gente vai trabalhar um aumento, que são os 2 pontos baixos juntos, tá? 1
e 2, certo, pessoal? A gente vai trabalhar assim por toda a carreira, 3 pontos baixos e um aumento. E no fim dessa carreira aqui, a gente vai ficar com 30 pontos baixos, tá? Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, já dei início aqui na próxima carreira. A gente vai trabalhar 4 pontos baixos e no próximo um aumento. A gente vai fazer assim por toda a carreira, 4 pontos baixos e um aumento. E no fim dessa carreira aqui, a gente vai ficar com 36 pontos baixos, tá? Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho. Agora, pessoal, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto. Ponto baixo, onde tem ponto baixo, tá bom? A gente vai fazer um total de 8 carreirinhas com 36 pontos baixos cada, tá? Eu vou fazer aqui as minhas 8 carreirinhas e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, já demos aqui a altura da cabeça do nosso anjinho. Agora, nessa próxima carreira, a gente vai fazer um total de 4 pontos baixos e uma diminuição. A gente que vai começar a fechar essa cabecinha, tá bom? A gente vai trabalhar assim por toda a carreira, 4 pontos baixos e uma diminuição. E no fim dessa carreira aqui, a gente vai ficar com 30 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, já dei início aqui na minha próxima carreira. Eu fiz 3 pontos baixos e no próximo a gente vai trabalhar uma diminuição. Então, a gente vai trabalhar assim por toda a carreira, 3 pontos baixos e uma diminuição. E no fim dessa carreira aqui, a gente vai ficar com um total de 24 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Bom, já dei início aqui na minha próxima carreira. Eu trabalhei aqui 2 pontos baixos e uma diminuição. A gente vai fazer assim por toda a carreira, 2 pontos baixos e uma diminuição. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ficar com um total de 18 pontos baixos, tá bom? E depois que eu terminar aqui esses 18 pontos baixos, eu já vou começar a colocar o enchimento na cabecinha, porque a gente tá quase terminando de fechar, tá certo? Vou fazer meus 18 pontos, colocar meu enchimento e já volto com vocês. Bom, pessoal, já estamos quase finalizando, já está assim o nosso anjinho. Já coloquei ali um pouquinho de enchimento na cabeça, não coloquei muito para não me atrapalhar, tá? Agora, nessa próxima carreira, a gente vai trabalhar um ponto baixo e uma diminuição. A gente vai fazer assim por toda a carreira, um ponto baixo e uma diminuição. E no fim dessa carreira aqui, a gente vai ficar com 12 pontos baixos, tá? Lembrando que ao finalizar essa carreira, a gente precisa colocar um pouquinho mais de enchimento. Eu vou fazer os meus aqui, vou colocar o meu enchimento e já volto com vocês. Bom, pessoal, agora a cabeça já está bem cheinha, ó, reparem que tá bem redondinha já, tá? A gente vai fazer aqui... Agora, nem preciso mais do marcador, tá? A gente vai trabalhar 6 diminuições, ó. Fiz a primeira, segunda, sem pontos baixos entre as diminuições, tá bom? E assim por diante. Eu vou fazer aqui as minhas 6 diminuições e nessa parte aqui, se vocês verem que precisa de mais enchimento, já coloca, porque ele vai fechar quase totalmente, tá bom? Vou terminar minhas 6 diminuições e já volto com vocês. Prontinho, ó, já fiz aqui as minhas 6 diminuições. Agora, a gente vem no ponto do lado, faz um ponto baixíssimo. E corta aqui esse fio. Deixa um pedacinho pra gente fazer agora o arremate, tá? Não precisa ser um pedaço tão grande, ó, eu puxo assim totalmente o meu fio. Pego a minha agulha de tapeçaria e agora a gente vai fechar ali aquele espacinho para finalizar cabeça e corpo, tá? Aqui, pessoal, a gente tem 6 pontos baixos. Eu vou trabalhar só na alcinha de fora, ó. Só pegando a alcinha de fora, ó. 2, 3, 4... 5 e o último aqui 6. Peguei aqui as 6 alcinhas de fora. Agora a gente vai puxar para fechar aqui esse espacinho, ó. Puxa.
Feito isso, eu entro novamente com a minha agulha, no mesmo espacinho que a gente acabou de fechar, e vou dar um nozinho aqui, ó. Ó, fecho bem, bem fechadinho. Venho aqui no pontinho do lado e dou um nozinho aqui. Feito isso, volto com minha agulha aqui e saio em qualquer lugar da cabeça. Assim a gente já pode cortar e finalizamos aqui, ó, corpo e cabeça do nosso anjinho.